Bem, continuando o nosso estudo, agora a gente vai, como se diz assim, na sequência do estudo de limites, a gente sempre estudou a questão da continuidade de funções. Então, antes eu vou falar sobre essa questão de uma única variável, tá? Então, quando a gente fala de funções de uma única variável, para nós verificarmos se a função é contínua ou não, nós calculamos por uma substituição direta, ou seja, o limite de f de x quando x tende a é igual a f de a, tá? E para funções de várias variáveis, essa é a mesma concepção, tá? Vamos ver essa definição agora. Então a definição diz o seguinte: uma função f de duas variáveis é dita contínua no intervalo ab se o limite de xy quando xy tende a para b, tende a e b da função f de xy é o valor de f de a e b, tá? Então dizemos que f é contínua no domínio D se f for contínua em todo o intervalo AB de D, tá bom? Então as ideias são as mesmas que nós tínhamos lá de funções de uma única variável, aqui também se mantém, tá? Isso quer dizer que a superfície corresponde ao gráfico de uma função contínua, ou seja, ele não tem buracos e nem rupturas, tá? A soma, diferença, produto e quociente de funções contínuas também são contínuas em seus domínios, ou seja, se eu tenho duas funções contínuas e somo, elas vão continuar sendo contínuas. Se eu tenho a diferença, mesma coisa, o produto, o quociente às vezes a gente pode levar mais assim essa questão, mas e o zero sobre zero e tal, não, a questão é a seguinte: se eu tenho elas, que elas são contínuas em todos os seus intervalos e pego e faço a divisão entre essas duas funções, ela continua sendo contínua, tá? Uma função polinomial de duas variáveis, tá? Ou, como a gente pode dizer simplesmente como é um polinômio, né, é a soma de termos do tipo c, x elevado a m, y elevado a n, onde c é uma constante e m e n são inteiros não negativos, né? Então, essa função aqui, ela vai ser contínua, tá? E essa função é uma função racional que nós estamos estudando, e nós, em alguns casos ela é contínua, em outros casos ela não é contínua, tá bom? Então o nosso estudo muitas vezes vai para estudar essa questão de continuidade de funções, vai se basear em funções racionais. E daí a gente vai calcular o limite dessas duas funções ali, e agora nós vamos definir aonde a função é contínua, tá? Ou seja, eu vou definir o domínio que vai acontecer para essas duas funções, tá bom? Então a gente vai fazer isso, vou mostrar no GeoGebra a estrutura dessa função e depois dessa função aqui, tá? Para a gente poder verificar que ela vai ter problema, sim, a gente já viu onde que ela tem problema, né? No vídeo anterior nós já vimos que ela tem problema no ponto zero, então a gente vai fazer como é que a gente vai definir aonde que essa função vai ter continuidade, beleza? Então vamos fazer isso, depois nós vamos fazer no gráfico também, no quadro. Bem, então vamos lá, vamos fazer o gráfico das duas funções aí para a gente entender melhor, tá? Então primeiro vai ser uma função polinomial, né? Então x ao quadrado vezes y ao cubo menos x ao cubo y ao quadrado mais 3x mais 2y, tá certo? Então esse é o gráfico dessa função aqui, tá? Bem, como é uma função polinomial, qualquer valor que eu colocar aqui, ela vai ter resposta, tá? Ela não tem nenhum momento, como ela não tem nenhuma divisão, então ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a 0,0, eu vou ter resposta 0, né? Se qualquer valor que eu colocar aqui, ela vai ter solução. Então, no caso, a de 1,2, que é o enunciado lá que eu quero, vai dar aqui, vai dar 11, porque eu vou substituir 1 em x e 2 em y, e daí esse resultado vai aparecer aqui, tá bom? Que no caso é 11. Então esse é o meu primeiro caso. O segundo caso nós já fizemos, mas vamos refazê-lo para a gente entender. Então vai ficar, tá certo? Olha lá. Então nós já fizemos esse gráfico aqui, né? E a gente pode observar que ele tem um problema no ponto zero. Então a gente quer fazer o quê? A gente quer dizer aonde que essa função é contínua. Bem, essa função vai ser contínua aonde?
em todo o intervalo do R2, excluindo o ponto 00. Tá bom? Mas a gente vai fazer isso no quadro para entender melhor. Beleza? Então vamos para o quadro agora para trabalhar isso aí. Então esse limite aqui para a gente verificar se a função é contínua ou não, tá? Bem, nós sabemos lá do cálculo 1 que funções polinomiais são contínuas. Então o que acontece nesses casos? Basta substituir os valores e verificar o que acontece. Nós já fizemos isso no GeoGebra, agora vamos confirmar esse resultado aqui, tá bom? A gente não precisa, nós já sabemos que uma função é contínua em todo o seu intervalo. Mas então o que acontece agora? Para a gente resolver isso daqui, basta a gente confirmar isso daqui, ou seja, se o valor de f de a é igual ao limite da função. No GeoGebra nós aplicamos o ponto 1 e 2 e deu resposta. Agora vamos calcular o limite, ou seja, o que é aplicar o limite aqui? É calcular, é substituição direta. Então ficaria 1 ao quadrado vezes 2 ao cubo menos 1 ao cubo vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 2 vezes 2, tá? Então aqui vai ficar 8 menos 4 mais 3 mais 4. Mais 4 com menos 4 falou. 8 mais 3, 11, que é exatamente igual ao valor que nós encontramos no GeoGebra, tá? Então aí está o resultado de que a função é contínua. Então quando que a função é contínua? Quando a gente consegue chegar os valores iguais da função e do limite da função, tá? Agora vamos verificar o outro exemplo. Bem, eu quero saber aonde essa função é contínua, certo? Mas ó, do vídeo anterior nós já sabemos que o limite quando x e y tende a 0, 0 dessa função não existe, certo? Por quê? Porque vão para valores diferentes, tá? Então isso aqui não existe. Ou seja, essa função não está definida no ponto 0, 0, tá? Para os outros valores todos ela vai ter uma resposta, tá? Mesmo que seja 0, não tem importância, ela vai ter, e eu posso alterar os valores de x e y aqui e eu vou ter respostas para elas, tá? Então como é que ficaria? Eu não tenho definido no ponto 0, 0. Então, o domínio vai ser igual a quem? Vai ser o par ordenado xy pertence ao R2, tal que o par ordenado xy tem que ser diferente de 0, 0. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que o meu domínio tem que ser diferente de 0, 0. Então, para que a minha função seja contínua, eu só não posso atribuir o valor 0, 0 para a função. Beleza? Bem, mais uma vez, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas, né, da universidade e de outras universidades, né, que estão estudando sobre esse assunto. Até porque não é um assunto fácil, né, e nesse momento de pandemia, acho que quanto mais opções os estudantes terem para poder ter base para entender o conteúdo, é interessante, tá? Bem, compartilhem, né, porque como eu sempre digo aqui nesse canal, né, o conhecimento é o que deve ser compartilhado, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.